Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Aleluia. O título da mensagem de hoje é Fruto ou Fogo? Fala comigo, fruto ou fogo? Fala comigo. Tem muito mais depois do milagre. Pensa. Agora faz assim comigo. Tem um milagre. Faz com o dedinho assim. Tem um milagre. Agora faz assim. Depois do milagre, tem muito mais. Glória a Deus. De pé, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João. Cuidado para você não fazer igual a Manu, né? A Manu ganhou uma Bíblia linda da Primaz e da missionária Evelyn, que tem um monte de plaquinha assim com os livros da Bíblia, os 66 livros da Bíblia. E o que fica muito fácil de achar o livro que nós vamos ler, né? E aí eu falei para ela assim, vindo para cá, Manu, ajuda a mamãe a preparar a mensagem. Abre para mim João capítulo 15. E aí ela abriu 1 João, ela foi lá na carta, em vez de ir lá no Evangelho. E tá lendo. E aí eu falei, não Manu, não é assim não. É assim ó, eu sou a videira. Ela falou, não mãe, você falou João. E eu estou lendo João. Falei, não, Manu. Você está lendo 1 João? Ela falou, é claro. Tem 1 João e tem 2 João. Você não falou 2 João, você falou João. Então, se é só João, é o primeiro. Falei, não, Manu, esse é carta. É lá no Evangelho. Ela falou, mãe, você está com a Bíblia errada. Eu falei, não, Manu, só tem uma Bíblia. Aí a presbítera estava do lado dela e foi lá e ajudou ela a achar o Evangelho. Então não se confunda, é o Evangelho de João e as cartas lá no final. Eu estou falando do Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estou falando isso na oração da madrugada nesses dias, e acho que eu já falei umas 2 vezes ou 3. De tanto que isso mexeu comigo. Tem uma série que está muito em alta agora, cristã, maravilhosa. Ela não é 100% fiel à Bíblia, mas ela é muito boa para te dar para alimentar a sua fé, muito, muito bacana. Até aconselho os jovens, adolescentes, você assistir com seu filho, que é a série The Chosen. E o ator que faz Jesus Cristo nessa série, o nome dele é Jonathan Romme. Ele foi entrevistado como ator. E a entrevistadora perguntou para ele assim, se você que interpreta Jesus Cristo tão bem nessa série, tivesse a oportunidade de estar cara a cara com Jesus, e pudesse fazer para ele uma única pergunta, que pergunta você faria? E aí ele olhou com aquele olhar terno, que nos remete a Jesus, porque ele faz a figura de Jesus na série, né? E aí ele olhou com um olhar terno e falou para ela assim, eu perguntaria para Jesus, como eu me saí? Eu pareci pelo menos um pouquinho com o Senhor? Chegou pelo menos perto? E aí ele ficou em silêncio, ela ficou sorrindo para ele. E ele ficou em silêncio, com um olhar terno e parado. De repente a entrevistadora começou a chorar. E eu também comecei a ficar com um nó na garganta. Naquele silêncio, veio o constrangimento e a compreensão que só o Espírito Santo nos dá. De que a pergunta foi para o ator, mas ele respondeu como um cristão. Ela perguntou para ele, se você estivesse face a face com Jesus, o que você perguntaria? E ele respondeu como cristão, Jesus, se eu
estou na oportunidade de fazer como o Senhor fez, de ser um Cristo na terra, eu estou indo bem? Eu estou parecendo pelo menos um pouquinho com o Senhor? Eu estou refletindo a tua imagem e semelhança? E essa é uma pergunta que todos nós temos que fazer. O que sai de mim é semelhante ao que saiu de Jesus? Tem uma pergunta que as pessoas fazem, que está errada na ótica bíblica, que é: no meu lugar, o que Jesus faria? Eu já perguntei isso, alguém aqui já perguntou isso? Só que isso está errado. Pergunta para mim, por quê? Porque a pergunta não é o que Jesus faria, a pergunta é: no meu lugar, o que Jesus fez? Porque a obra está consumada, Ele já fez tudo, não existe nada que Ele não tenha experienciado, que Ele não tenha vivido na sua carne, na sua vida, como homem aqui na terra. Então hoje nós vamos falar sobre aquele que deve ser a nossa referência para tudo na vida. Aquele que deve nutrir a forma que andamos, a forma que pensamos, a forma que agimos, a forma que reagimos, as decisões que tomamos, os projetos, ideais que pautamos para a nossa vida. João 15, Jesus nos diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Feche os seus olhos. Põe a mão direita no seu coração. Deus espera que cada um de nós dê frutos. O objetivo de uma oliveira é dar frutos. Peça a Ele que te mostre hoje que tipo de ramo você tem sido na oliveira que é Jesus. Peça a Ele que te revele e que qualquer hipocrisia caia por terra diante da sua percepção de si mesmo, para que você cresça, para que Ele te pode hoje aqui, você possa dar mais frutos ainda para o reino dEle, e que na sua vida a exclamação glória a Deus seja um louvor dos seus dias. Pelos frutos refletir glória, e essa glória você dar a Deus, por causa da sua consciência de que sem Ele nada você pode fazer, mas nele você pode dar muitos frutos, e frutos que permaneçam. Peça a Ele que trabalhe pesado aí dentro de você hoje aqui, em nome de Jesus. Ó Senhor, com humildade a gente abre o coração e pede ao Senhor que venha fazer uma faxina no nosso interior. Venha nos podar, nos limpar, para que possamos, meu Deus, ter condições de dar mais frutos para o Teu reino, para a Tua glória. Que o Senhor faça da nossa vida um verdadeiro louvor ao Senhor. Revela-nos a Tua palavra, ó Espírito Santo, nesta manhã, neste dia. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia. Pode se assentar. Deus espera de nós frutos. Se nós não produzirmos frutos,
nós somos como aquele ramo que, estando ligado nele, não produzindo fruto, Deus, que é o agricultor, vai cortar e vai lançar no fogo. Então nós temos aqui 4 etapas de um ramo, 4 etapas de um cristão. E eu quero que você, ao escutar a palavra do Espírito, discirna com sinceridade que tipo de ramo você tem sido. O que eu tenho para dizer para você é o seguinte: que qualquer dos ramos que você tem sido até hoje, o Espírito de Deus te escolheu e Ele vai fazer você ir para um ramo ainda melhor, para você frutificar mais, para você crescer, para você amadurecer espiritualmente e para Ele te dar gozo no seu espírito. Gozo no espírito é uma alegria que independe do que está acontecendo lá de fora, mas ela vem de dentro para fora. É uma alegria impossível de ser abafada, uma alegria que domina o seu ser, e essa alegria só Jesus pode nos dar. Quem quer essa alegria, bata a palma e diga glória a Deus. Vamos lá. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ou seja, esse ramo que não está dando fruto ainda está em Jesus. Fala para mim assim, comigo assim: tem esperança para ele. Porque quem ainda está em Jesus é como aquele cristão que tem a aparência de vivo, mas está morto, porque ele não está frutificando. É aquela pessoa que está no santuário, vem para a casa de Deus, toma a Santa Ceia todos os domingos, tem a salvação, mas ela não produz nada para o reino, ela não frutifica de maneira nenhuma. Ela só parece cristã dentro do santuário. Só no domingo, quando sai do santuário, da porta do santuário para fora, ela não é o santuário onde ela está. Ela não deixa a luz do Espírito brilhar na casa dela, no trabalho dela, na escola. E aí você vê constantemente essa pessoa, vem, toma ceia no domingo, fica cheia. Quando chega lá na terça, quarta-feira, ela sente vazia. Mas peraí, a Santa Ceia não é o sustento espiritual, a vida para uma semana, o ciclo semanal de Deus de 7 dias? Por que chega no meio da semana ela está sem energia? Porque ela não está inteiramente ligada na oliveira verdadeira. Ela está aparentemente ligada, mas ela ainda está na beiradinha, mas está. E aí Jesus diz assim: esse que estando em mim não dá fruto, está nele, mas não está dando fruto, não está produzindo, não está deixando a vida passar diante dele, para nele. Esse, Jesus alerta: se você não reagir, o Pai vai te cortar e te lançar fora. Mas antes de lançar no fogo, antes da pessoa escolher esse destino para a vida dela ser queimada, ainda tem uma chance. Fala comigo, uma chance. E essa chance se chama corta. O cortar, a etimologia da palavra cortar do grego, ela não veio direto do grego, porque se viesse, ela estaria aqui representando o que de fato Jesus disse, que não é o sentido de cortar apenas como nós conhecemos, que é cortar para lançar fora, para descartar, mas esse sentido aqui de cortar é o sentido de reparar, é o sentido de não desperdiçar, de erguer. E aí aqui Jesus diz: porque se ainda está em mim, ainda tem uma esperança, ainda tem uma vida, ainda tem salvação. Então, antes que ele seja jogado fora, ele precisa ser cortado. E às vezes, esse corte, ele vem como uma disciplina de alguém
que de fato ama como Jesus amou. Esse cortar às vezes vem como aquele ramo que está verdadeiramente enxertado e frutificando, e um dos frutos desse ramo que está frutificando é ir atrás daquele ramo que está secando, não frutificando, e logo vai ser lançado no fogo, e ele vai lá e amarra ele junto. Vou tirar do concreto, do teórico, e trazer para a prática da nossa fé. Somos eu e você quando estamos no santuário e sentimos falta de alguém que você sabe que faz parte do santuário, e você percebe que a pessoa está esfriando, e aí você, como um ramo enxertado na oliveira verdadeira que é Jesus, vai atrás deste ramo seco, que está quase morrendo à beira da morte, e enche ele de vida, porque a vida que você tem é inesgotável, ela vem da seiva de Jesus, da oliveira verdadeira. Então você enche aquela pessoa de força, de vida, para que ela comece a também frutificar. É o resgate antes que o fogo consuma. E isso é fruto de uma oliveira que está verdadeiramente enxertada. Jesus é a oliveira verdadeira, e Ele nos amou tanto que Ele deu a sua vida por nós. Se nós parecemos com Ele, a gente também usa a nossa vida para resgatar outras vidas para Ele. E Ele fez isso para a glória de Deus, mas porque Ele nos amou primeiro. E se nós recebemos o amor de Jesus, nós temos poder de amar as outras pessoas. E amar é querer a elas o bem que nós queremos a nós mesmos. É a obra gloriosa da cruz. A haste vertical é amar a Deus sobre todas as coisas. E a haste horizontal é amar o próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Então nós temos aqui 4 etapas que nós vamos ler aqui para você entender. A primeira é o ramo que não dá fruto, mas ainda está em Jesus. Ou seja, ele não é um ramo ignorado. Ele não pode ser ignorado, ele não pode ser desprezado, ele não pode ser descartado, ele não pode ser largado nas mãos do mal. Ele precisa ser um alerta. Corre e resgata, porque senão ele será cortado e lançado no fogo. Fala comigo, esse ramo seco é um problema meu. Segundo, o ramo que dá fruto. Terceiro, o ramo que dá mais fruto, porque já passou por um processo nas mãos do agricultor que é Deus. E o quarto, o que dá muito fruto. Esse é o nosso ideal, ser um ramo que dá muito fruto, porque é neste ramo que o Pai é glorificado. Então levanta a mão direita e fala comigo assim: eu vou sair daqui hoje um ramo que dá muito fruto, para a glória do Pai. Quem está animado para isso, bata a palma e dê glória a Deus. Eu também. Glória a Deus. Pode assentar. Vamos ver o que Jesus falou até o final. Vamos ler até o versículo 17. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se eu não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada vocês podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados.
Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Fala comigo, permanecer. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então a gente permanece no amor de Jesus, obedecendo os mandamentos dele. Assim como eu, Jesus, tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Fala comigo, permanecer. Fala comigo, o segredo de dar muito fruto é permanecer na oliveira. Versículo 11: tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos. Se fizerem o que eu lhes ordeno, vocês são meus amigos. Já não os chamo servos, porque servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas foi eu quem escolhi a vós para irem e darem fruto, e o fruto permaneça. Levanta as duas mãos para os céus e fala assim: Jesus me escolheu para dar muito fruto. Aleluia. A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Fala comigo, há poder no nome de Jesus. Mas não basta só sair falando o nome de Jesus, como diz meu pai, né? Igual quem fala abóbora. O nome de Jesus tem poder na boca de quem é frutífero. O nome de Jesus tem poder na boca de quem está nele. Porque o nome de Jesus, quando sai da boca de alguém que está nele, sai junto do nome dele poder, porque dentro de você está fluindo a seiva da oliveira verdadeira. Aleluia! E ele conclui esse ensinamento tão rico para nós, no versículo 17, dizendo: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Vira para a pessoa que está do seu lado, olha no olho dela e fala com ela assim: em nome de Jesus, meu irmão, eu te amo. Pega na mão dele e fala assim: conta comigo. Meus irmãos, aquele que dá fruto é o que entra na poda. E muitas vezes estar na poda dói. Direto eu tenho que podar meus filhos. E eu vou dizer para você que só Deus ama mais meus filhos do que eu. Quem é pai e mãe aqui sabe disso. O amor de uma mãe, o amor de um pai é um amor doido. O pessoal da TV Rende de vez em quando me coloca com vergonha de mim mesma. Porque quando meus filhos estão cantando, eu vou olhar para minha cara, eu estou assim, bestona. Acho que se soprar eu caio assim, de tão boba. Ontem eu estava ouvindo, nós estávamos numa reunião e com o apóstolo e alguns bispos muito importantes da obra, e a bispa Cida estava dizendo assim: apóstola, na reunião, né? Apóstola, o Davi ganhou uma alma para Jesus através do programa de rádio, e a irmã, quando vê o Davi no altar, ela chora, e ela foi para o Monte Manaim, foi curada, e ela foi para o Monte Manaim porque Deus usou o Davi, não sei o quê. E eu não sabia nem o que falar no microfone. Aí eu abri o microfone e falei assim: glória a Deus, gente, olha, eu estou emocionada, gente, glória a Deus.
Glória a Deus, obrigada, bispa. Obrigada, Davi. Porque um pai e uma mãe que ama, ele não é normal não, gente. O amor é um negócio meio doido, né? Só que a Bíblia manda o pai e a mãe amar os filhos, mas não manda os filhos buscarem o amor, os filhos amarem os pais. A Bíblia não manda os filhos amarem os pais. A Bíblia manda os filhos obedecerem os pais. Se você vai amar, aí é outra coisa. Mas que você tem que obedecer, você tem que obedecer. Até 18 anos, seu filho tem que te obedecer. É você quem responde por ele. Por isso que você tem que ensinar a criança no caminho. Porque depois que ele vira um indivíduo responsável pelos seus próprios atos, aí você já não tem muito poder de influência. Você influencia seu filho enquanto ele é pequeno. É de pequeno que você pega e traz para o santuário. É de pequeno que você enche a cabeça do menino de louvor. Lá em casa é uma loucura. É até engraçado. Às vezes eu pego a presbiteriana. A presbiteriana está um mês lá em casa, né? A Chiquinha já tem 11 anos, está acostumada. A presbiteriana, de vez em quando, eu olho lá dentro do quarto do Daniel, tem um espelho assim, e ela está dando as gargalhadas, porque a gente é tudo doido, né? O bispo acorda, já assim no telefone, uma ligação atrás da outra, uma reunião atrás da outra, de repente ele liga a televisão na última altura com o louvor do reino, e vai botando os louvor. E aí ele dá pause no louvor, aleluia! Oh, Jesus! É louco! Doido, mas se ele fosse normal, não estava casado comigo há 15 anos, né? Ah, Jesus. Então, aí os meninos acordam. Às vezes o bispo, eu fico rindo dele, porque eu tenho uma regra, a gente não tem hora para dormir, tem dia que a gente não almoça, nossa vida não é normal, é muito doida, por causa da obra, a gente vive a obra, né? E aí, tem dia que a gente dorme 11 horas da noite, e na maioria dos dias é 1, 2, 3 horas da manhã. E aí, sabendo disso, eu já chamei os meninos e falei, olha, antes de ir para a escola, vocês vão no altar, vão ungir, vão orar. Não importa se está atrasado, vai atrasar mais um pouco, mas sem unção e oração vocês não saem. E não me espera para isso, porque eu vou estar dormindo. Aí eles vão e fazem. Aí o bispo não achou isso o suficiente. Aí passou um repente nele e falou assim, a partir de amanhã, era uma quarta-feira à noite, a partir de amanhã, quinta-feira, eu vou acordar cedo e nós vamos sentar e vamos fazer um devocional antes de ir para a escola. Aí os meninos tiveram que acordar mais cedo, porque eles já acordam às 5h30, tiveram que acordar às 5h15. Aí tá lá o Davi no... Vou mostrar para vocês aqui, mas com muita reverência no porta-bíblia, tá? O bispo abriu a Bíblia e o Davi tá, eu tô cansado, eu tô com sono. Aí o bispo começou a ler a Bíblia, o Davi. E aí a Manu, então, não pode ser um louvor? Aí no dia seguinte eu empolguei, né? Eu falei, eu vou também. Aí eu fui. Aí eu sentei lá e tá lá o bispo lendo. Aí ele leu, palavra de Deus, palavra da salvação, fechou a Bíblia. Aí eu falei, mas não vai explicar não? Ele falou, mas você também, hein? Eu já tô lendo, você quer que eu prego? Vai embora pra escola que o Espírito vai revelando vocês daqui lá. Foi. Aí eu falei, nossa Deus. Amém, eu não tô fazendo nada, eu tô botando defeito ainda. Fica calada, que quietei. Então assim, a gente tem que ensinar de pequeno, gente. Enquanto é pequeno, é difícil, não é fácil você podar seu filho. Mas ainda você tem mais domínio da situação. Depois de grande, você trazer isso é muito mais difícil, é desafiador, sim ou não? Só que Deus é o nosso Pai. E aí você olha para o seu filho e fala assim, mas esse menino está me dando um trabalho. Eu não mereço esse trabalho. Mas você esquece que você é filho eterno de Deus e você está dando trabalho para Ele. Então você tem a obrigação de ter paciência com o seu filho. E você vai ouvir isso na medida certa. Porque você não vem falar isso depois comigo não, que eu preguei isso não, hein? Você tem a obrigação de ter paciência. Pois é, senta aí. Você tem a obrigação de ter paciência com o seu filho. Por quê? Deus não se cansa de ter paciência com você.
Não é porque seu filho errou que você tem direito de desistir dele. Você não tem direito de desistir do seu filho, porque o seu mestre não desiste de você. Ele é a referência de pai. Você não vai desistir do seu filho. Escuta, eu já estou buscando forças, porque daqui a pouco o Daniel vai ser aquela fase da vida da criança que joga o negócio, aí você fala, não pode jogar, ele vai lá e joga de novo. Não pode jogar, ele vai lá e joga mais uma vez. Aí você fala, é rebeldia. Não abra sua boca para amaldiçoar seu filho. É só um processo até ele aprender. Com Deus e você é assim também. Às vezes Deus tem que te podar. Às vezes você não é o ramo seco que tem que ficar aquele tanto de gente ao seu redor falando assim, você precisa firmar, vem cá que eu vou com você, vai lá na sua casa te buscar para ir para o santuário, porque você não vem sozinho. Fica andando vacilando, fica falando bobagem. Aí anda em falta com o dízimo, reclama que o dízimo não está fazendo efeito. Aí aquele que está enxertado verdadeiramente tem que ir lá e te injetar verdades que dói. Cortar dói. Você já cortou sua mão? Você já cortou seu braço? Dói. E às vezes o corte é tão fundo que se não tiver uma anestesia, um negócio você não aguenta de tanta dor. Cortar dói, mas a poda também dói. Porque às vezes a gente está lá frutificando, né? A gente já está nesse nível, agora eu sou frutífero. E aí você começa a achar que porque você está frutificando, você está com folhas verdes, lindas, né? Seus frutos estão ali ó, viçosos. Agora você é melhor do que os outros. Agora você passa assim do lado do seco e fala assim, veja como eu sou bonitão. E você é um secão. Aí o que o pai faz, que Jesus falou? Vem cá, ô bonitão. Outro dia, né? Hoje nem pode falar isso, mas vocês não vão me levar a mal. Até porque eu falei foi com meu filho, e ele não vai me processar por isso não. Outro dia eu falei com ele assim, porque ele estava, né? Achando. Aí eu falei assim, você é o bonitão da balachita. Aí ele falou assim, sou mesmo. Aí eu fui lá com ele no mercado e falei, vamos comprar uma balachita. Aí eu falei, olha você bonitão da balachita. Aí ele falou, credo mãe. Mas às vezes Deus faz isso com a gente, sabe como? Ele fala assim, você tá bonitão aí frutificando, né? Vai dar glória para Deus desse fruto? Não. Vai continuar humilde? Não. Vai continuar produzindo? Não. Vem cá que eu vou te podar. Vou botar uma aprovação para você. Vou te dar uma aprovaçãozinha para ver o tanto que você é bonitão. O tanto que sem mim muito você pode fazer. Então vem cá, bonitão. Bonitão do ramo frutífero. E aí ele vai lá e te taca uma aprovação para provar o tanto que você é bom mesmo. E aí você descobre que sem Deus nada eu posso fazer. Eu que não boto minha cara no pó não. Eu que não faço igual a Manu cantou aqui, joelho no chão, jejum e oração para vencer a tribulação. Ele vem e coloca, vai provar a sua fé. E eu vou provar a sua fé, não é para mim, é para você ver que você depende de mim para frutificar. Mas se você manter sua consciência cristã, eu vou te fazer produzir cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Agora eu vou dizer, como mãe, a mesma intensidade que a gente tem de orgulho do filho quando ele está brilhando, né, frutificando, a gente tem de dor, de angústia, quando o menino passa do ponto. E o que antes era ousadia e você achava lindo, ele é corajoso, ele é ousado, vira falta de respeito. Aí você tem que chamar e podar. E aí às vezes o menino fica com raiva, fica chateado. Outro dia eu fui tão dura com Davi, mas tão dura, porque ele me deu uma má resposta. E aí eu tirei tudo, eu não tenho dó. Lá em casa é assim. É isso aqui que faz só. De errado. Eu nem falo nada, eu só faço assim, ó. Que ele já sabe. Celular. E esse menino é tão atrevido. Mas tão atrevido, eu prefiro assim, eu prefiro ter que frear do que ter que empurrar. Mas os dois é desafiador para o pai e para a mãe. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele está no equilíbrio. É um dos frutos, né, do Espírito, de Gálatas 5:22.
Então não é nem o de mais e nem o de menos. O diabo trabalha nos extremos. O equilíbrio é o nosso ideal da fé. E aí, o menino atrevido demais não é bom, mas também lerdo demais não é bom. O meu penda pro exagerado, pro atrevido demais. E eu vou contar uma coisa para vocês. Ele não vai repetir isso não, porque a punição foi brava. Mas, então ele sabe que não é bonito. Mas eu vou contar para vocês o nível de atrevimento que eu tenho que lidar lá em casa com o Davi, por causa do temperamento dele. Eu falei para ele assim: você me respondeu mal, me dá o celular. E ele ficou com tanta raiva, mas tanta raiva, que ele me deu o celular, abriu a gaveta e falou: toma o controle da televisão também. Falei: pode me dar. Me dá a manete do videogame também. Mas ele ficou, e ele trancava a boca dele já é pequenininha, a boca dele foi para lá na nuca, assim. Nervosão comigo, calado, porque ele sabia que se ele abrisse a boca, ele só ia perdendo coisa. Daqui a pouco ele estava sem roupa, eu ia tirar tudo. E nervoso, trancando a cara. E aí eu falei: e você não vai falar nada? Aí ele falou: se eu falar, você vai tirar mais coisa. Falei: então, fala nada. E aí, ele falou: eu vou pro meu quarto, eu não consigo almoçar. Falei: vai ficar e vai almoçar. Ele falou: mãe, deixa eu ir, senão eu vou falar bobagem, porque eu tô com muita raiva. Falei: então vai, domina-te a ti mesmo, vai embora. Aí ele foi pro quarto. E eu fiquei com raiva. Aí o bispo me chamou, foi a vez do bispo ser pai para mim. Que ele falou assim: vem cá, que você não vai lá agora não, que você tá nervosa. Já chega, já tá bom, você já tá passando o ponto. Aí eu respirei. Aí eu acalmei. Aí o Davi passou a raiva dele, sei lá o que ele fez dentro do quarto dele. Quando eu era adolescente, eu ficava dando soco no ar, né, para ver se a raiva passava pelos braços. Aí, depois que a coisa acalmou, ele abriu a porta do quarto. Aí eu fui lá e a gente conversou. Não cedi, não devolvi os negócios, mas conversei com ele e mostrei para ele que tudo bem ele ficar com raiva. Eu no lugar dele também ficaria, porque é ruim o que ele estava sendo podado. Mas o amor é além do prazer. E porque eu te amo, meu filho, eu te corrigi. Porque eu te amo, meu filho, porque eu tenho compromisso com o seu bem e não com o seu sentimento de prazer, é que eu estou te corrigindo. E a gente faz isso pelos nossos filhos quando a gente ama eles de verdade. A Bíblia diz que o pai e a mãe que ama o filho corrige o filho. É muito mais confortável para o pai e para a mãe ignorar. Deixa, uma hora conserta. Se você não corrigir, meu filho, quem vai corrigir é o policial. Se você não corrigir, outro dia a escola me chamou e falou assim: o Davi está insubordinado, ele quer liderar todo mundo, ele quer mandar todo mundo. Ele vira para o professor e fala assim: você vai me ensinar isso aqui, professor? Mas eu vou usar isso em quê na minha vida? Me cita 5 coisas. Aí o professor vai explicar como. Você vai usar Bhaskara em quê? Você vai usar Fahrenheit em quê? Sendo que aqui a gente mede os graus em Celsius. Então ele fica discutindo com o professor, querendo dizer: não, isso aqui eu não vou aprender, porque o meu cérebro tem que estar reservado para coisas úteis. E você tem que fazer. Aí ele fecha as provas tudo. As provas vale 8, ele tira 7,9, 8, 7,5. As provas vale 10, me tira 9, 9,5. Tudo assim. Aí a diretora me chamou e falou: olha, mãe, as notas dele são as melhores da sala, mas ele não faz um para casa, mãe. Aí os outros alunos falam assim: as notas dele são boas porque ele não faz para casa. Eu também não vou fazer. Porque ele fica contando vantagem, né? E é engraçado, mas está errado. Aí eu falei: você vai fazer para casa, não é porque você tem que tirar nota boa. Você vai fazer para casa porque você tem que ser submisso ao professor, que é a autoridade. Porque se eu deixo ele não respeitar a autoridade do professor, a próxima autoridade que ele não vai respeitar é a minha. E a próxima é a de Deus. Se você não ensina seu filho a ser submisso à sua autoridade, você está ensinando ele a bater de frente com Deus e ensinando ele a ter uma vida de sofrimento. Se você que é pai e mãe falho como eu, tem que corrigir seu filho porque você ama, imagina Deus que é perfeito. E a correção de Deus se chama poda, porque a gente só corrige o filho. Vai na rua ver um menino fazendo pirraça, para o carro, desce do ônibus e vai lá corrigir o filho dos outros para você ver. Olha, se você não ficar todo quebrado porque esse pai vai te dar uma surra, a polícia vai chegar para te chamar atenção. Sim ou não, gente? Então você não tem que corrigir o filho dos outros, porque a gente corrige o filho que a gente ama.
Se o diabo tentar te corrigir, Deus vai dar uma surra nele, porque se você está enxertado na oliveira, você é filho, tem seiva, tem sangue de Jesus correndo nas suas veias, mas Ele não vai te ignorar no seu erro, Ele vai te chamar para a poda e vai te corrigir, porque Ele tem compromisso com o seu futuro e não com o seu prazer momentâneo. Glória a Deus. Terceiro, primeiro é o que não dá fruto. Segundo é o que dá fruto. Terceiro é o que dá mais fruto. A seiva para produzir fruto, ela não vem do ramo, ela vem da videira. E o segredo para você produzir mais fruto é permanecer nele. Não é uma sugestão, não é um pedido, não é uma boa ideia. Trazendo para 2025, missionária Evelyn, que é cheia das palavras difíceis, não é um insight, é uma ordem de Jesus. E ordem não se discute. A ordem de Jesus é: permaneçam em mim, para que eu permaneça em vocês. Aí você faz uma somatória dos seus prazeres da semana. Checklist. Vamos colocar assim, arredondado, né? 4 horas no santuário, domingo de manhã, Santa Ceia, muito louvor, muita oração e dízimo, oferta, sacrifício. 4 horas na semana, no domingo. Ou aí eu vou na terça também, mais 2 horas, 6 horas. Aí eu também vou na quarta, porque eu faço o curso, mais 1 hora, mais ou menos, que a celebração de quarta é mais rápida, né? Que é o estudo da Bíblia, do curso, do livro. Aí eu vou também na sexta, batalha espiritual, mais 2h30. Aí, ó, 9h30. E aí no sábado eu evangelizo umas 3 horas. Então eu dei aí para Deus na minha semana. Se eu sou corretíssimo, né? Se eu faço tudo, não perco nenhum mover, 12h30. Ele acha que eu não sei fazer conta, vocês estão vendo? É porque ele é bom de matemática. Aí 12h30 da minha semana. Quantas horas tem uma semana, Evelyn? Calcula aí na calculadora que eu deixo. Aí, eu tinha que ter perguntado para Davi, ela é boa de português. Ele é bom de matemática. Aqui, não vai mexer no celular não. Aí, irmãos, deixa eu voltar aqui para a apóstola, a mãe está encarnando aqui. 168 horas na semana e eu dei quantas? Eu sou um galho, como é que é? Eu sou um ramo bonitão. 168 horas na minha semana e eu dei 13 para Deus. Ó, né? 12h30, Davi, 12h30. Então eu tenho que ficar no santuário o tempo todo, apóstola? Não. Mas vamos fazer um comparativo. Você fica só 12h30 no celular na semana? Tem um aplicativo no seu celular aí que você vê quanto tempo por dia você fica no celular. Quem me ensinou isso foi a médica dos meus filhos, eu quase caí para trás. Você fica na televisão só isso? 12h30 na semana? E com a vizinha, você bate papo só isso na semana? Com os outros, né? Reunindo as pessoas, você fica jogando conversa fora? Então, como que eu aumento esse permanecer em Jesus? Além do principal, que é estar na casa de Deus. Porque eu só sou o santuário se eu sou fiel a Deus no santuário. Senão o mundo inteiro seria igreja. Só é igreja quem está ligado com fidelidade à igreja. Sim ou não? Então como que eu aumento isso? Dando um de Bispo Rodrigo. Eu acordo, boto o louvor do reino lá em casa, né? É a oração da meia-noite, é a oração da madrugada, é a oração são 2 orações da madrugada. A oração do estudante. Obrigada, amor, pode sentar. Prece do meio-dia. E eu vou me enchendo do reino. Agora, por que eu falo muito isso? Parece bobo, né? Às vezes eu entro e lembro a igreja: irmãos, vamos ouvir louvor do reino. Vai para o trabalho, põe o fone, põe louvor do reino. Está indo para a escola, põe louvor do reino. Vai fazer comida, vai limpar a casa, vai fazer alguma coisa, arrumar um guarda-roupa, põe louvor do reino, bota louvor do reino. Por quê? Porque os louvores do reino são pregações cantadas. Você está se enchendo de Deus. Isso é permanecer. Fala comigo: permanecer é no dia a dia. Aí a pessoa ainda é bruta com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando a gente está afastando do Cristo,
ele entristece dentro da gente, causa uma angústia. Alguém aqui já sentiu isso? Você estava pecando, aí você sentiu uma angústia, assim, parecendo um sufocamento? É o Espírito Santo entristecendo você para te alertar: não peque, não desvie do alvo que é Cristo. Ninguém vai ser perfeito, mas o nosso alvo tem que ser atingir a estatura do varão perfeito que é Cristo. É isso que é cristão, é seguir Cristo. É a pergunta que fizeram lá para o ator da série, e ele disse, né? Eu perguntaria para Jesus: eu estou parecendo pelo menos um pouquinho? Porque a intenção é essa, né? Ser cristão é isso. Então, é você se concentrar em se encher do reino. Quem está entendendo, diga amém. Então é assim, essa é a receita para eu dar mais fruto. Então é aproveitar para evangelizar. É agradecer a Deus por gente reclamando da vida no meu caminho. Em vez de reclamar com ela e disputar quem que tem mais sofrimento, eu evangelizar ela e levar ela para a casa de Deus. É eu, mesmo com tantos compromissos na semana, priorizar o reino, evangelizar, me oferecer a dedicar um dia no santuário, fazer visita, dar mais fruto. Porque dar fruto é eu ser fiel a Deus, eu ser dizimista fiel, eu ser ofertante fiel, eu jejuar fielmente, eu ser de oração, eu servir a Deus no santuário. Agora, dar mais fruto é ir além de mim. Dar fruto é frutificar na minha fé. Dar mais fruto é ir além de mim. É cuidar de gente, porque eu tenho a imagem de Cristo na minha face, nas minhas obras. Quem está entendendo, diga amém. E 4, tem mais ainda do que dar mais fruto. Dar muito fruto, esse é o ideal. Dar muito fruto é tudo isso que eu falei e ainda tem mais. Fala comigo, ainda tem mais. O que é esse mais? Esse mais está no versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu, Jesus, tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho dito isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Você só é conhecido como discípulo de Jesus se você der muito fruto. Se você der muito fruto nessa comunhão com Ele, nessa vida com Ele, nessa intensidade do cristianismo, então o que acontece? Esta alegria imensurável, esse gozo que não cabe dentro de você, te toma no seu interior, e aí você não é alegre só no momento. A alegria independe do que está acontecendo lá de fora. A alegria, ela vem de dentro para fora. E esse gozo no Espírito, essa alegria tão forte e poderosa, ela aconteceu com Paulo. Paulo, ele estava no corredor da morte. Olha o nível de intensidade dessa alegria. Ele estava no corredor da morte, sabendo que ele ia morrer. E ele escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, por causa da sua fé não fingida, que você aprendeu com a sua mãe Eunice, com a sua avó Lloyd, que desde pequenininho te ensinaram a servir a Deus, a ser cristão verdadeiro na casa do Pai, e hoje você é um adolescente, pastor, pregador do Evangelho de Cristo, você é um discípulo de Jesus e apregou o reino dos céus. Então, Timóteo, eu estou no corredor da morte, eu, Paulo, vou morrer, mas o meu gozo é tão grande dentro de mim, porque mais do que a dor da minha morte, é a alegria que tenho de saber que a sua alma eu ganhei para Jesus, e você está seguindo com o Evangelho, e eu tenho pérolas na coroa da eternidade por sua causa. Ei! Ele quer que a gente dê muito fruto, fruto além de nós mesmos, e isso volta para a nossa vida com contentamento existencial. Ou seja,
por mais extrema, você não vai ficar no corredor da morte com o apóstolo Paulo, não, irmão, entende isso? Não estou falando que você vai para o corredor da morte, não. Eu estou falando o seguinte, que mesmo uma situação tão extrema, de uma dor e desespero tão grande para qualquer ser humano, não tinha espaço dentro dele para o medo, não tinha espaço dentro dele para a dor, não tinha espaço dentro dele para o desespero, porque ele estava ocupado demais com a alegria plena de Jesus dentro dele. Se coloque de pé no seu lugar. Fala comigo assim: a minha alegria é Cristo. Põe as suas duas mãos na altura do seu coração e fecha os seus olhos. Sabe, Jesus não se contenta com a aparência. Ele quer realidade. Jesus não quer a aparência de frutos. Ele quer frutos de verdade. O quanto você tem frutificado para Ele, para o reino. A pergunta é: que tipo de ramo você é na oliveira verdadeira que é Jesus? Ah, mas eu sou jovem demais. Ah, mas eu sou velho demais. Não existe nenhum ramo igual ao outro. Ah, mas Deus sabe, Ele sabe que Ele te escolheu. E é Ele quem te capacita para fazer a boa obra. Você quer ser esse ramo que dá ainda mais fruto? Esse ramo de excelência? Então a jornada que Ele tem para você não é perfeita. Olha para Davi. Se Davi não tivesse passado tanta provação como ele passou, ele não teria escrito os salmos mais lindos que ele escreveu. E tanto nos ensina. Tem um salmo de Davi que ele dá uma lição na alma dele. Ele fala assim: por que estás triste, ó minha alma? Ele prega para ele prega para a alma. Porque em momentos de provação, o pai estava apenas podando ele para ele dar mais fruto. Tem muita gente aqui que está passando por uma provação. E não vem do diabo, vem de Deus. Confia nele e tenha um bom coração diante de Deus. Tenha boas obras, porque Ele está subindo o seu nível de frutificação. Ele está te capacitando para você fazer mais. E não é pela sua capacidade, é por Ele, porque sem Ele nada podeis fazer. Você tem coragem de confiar tanto e pedir a Ele assim: pode me podar, Senhor. Tem esperança para você, por mais que você hoje talvez esteja aqui depois de anos afastado do santuário. Você é aquele galho que está na primeira fase. Você quase foi lançado no fogo, mas quem quase morreu, viveu. Ó, que notícia boa. Você está aqui. E você talvez entrou aqui hoje como esse galho que estava prestes a ser cortado e lançado no fogo. Mas você vai sair daqui hoje como um galho que produz fruto. Então vamos cantar essa pregação e fazer dessa a nossa oração. Era uma oliveira do ramo quebrado e o zambujeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado. Hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é
nele fui enxertado. Através da fé posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é a oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Zambujeiro bravo não dá fruto bom, assim era eu no meu coração. E um belo dia tudo transformou. Eu fui enxertado no meu Salvador, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado, através da fé posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é a oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é a oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração posso eu dar frutos e dar frutos bons, oliveira verdadeira. Nele fui enxertado, posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é a oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Levante as mãos. Cristo é a oliveira, não mais vivo eu, não mais vivo eu, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Dá um abraço no seu irmão e fala para ele: você dá mais fruto, mais do que você pensa. Pega na mão do seu irmão e levanta para cima. E fala assim com Jesus: Jesus, eu amo as pessoas. Olha aqui para mim. O Espírito Santo está me dizendo que tem uma pessoa aqui que ela acha bonito e fala assim: não gosto de gente, não gosto de mexida com gente, eu não gosto, as pessoas são muito difíceis. Deixa eu te falar, as pessoas são mesmo difíceis. E você é uma pessoa? Você é difícil. Mas para Deus não tem nada difícil.
Então, para com isso. Fala de verdade agora. Abre o seu coração e deixa essa amargura cair por terra. Fala de verdade. Fala assim: eu amo as pessoas. Fala comigo assim: Jesus me chamou para amar as pessoas, para cuidar das pessoas e para trazer as pessoas para o santuário. Fala comigo assim: rico, pobre, saudável, doente, viciado, cheiroso, fedido. Jesus me chamou para amar as pessoas. Não importa como elas estão. Quem vai fazer a obra nelas é o Espírito Santo. Mas quem vai trazer elas para o Espírito Santo fazer a obra sou eu. Então pega na mão do seu irmão com força e fala assim: Jesus, eu amo as pessoas. Segura aí na mão do seu irmão. Quando Jesus estendeu sua mão para você e pegou na sua mão, igual esse irmão está pegando na sua mão, você não era rico, você não era cheiroso, você não era próspero, você era pobre, você era perdido, você era pecador. E ainda assim, Ele segurou firme na sua mão, igual você está segurando firme na mão desse irmão aí, e mudou a sua vida. E Ele quer usar você para fazer essa obra na vida de outras pessoas. Então canta comigo. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Agora solta as mãos do seu irmão e levanta bem alto e canta. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Reino dos céus, reino dos céus. A igreja das águias,